Escuta isso aqui e deixa a sua opinião aqui embaixo. Vê se esse crente é do PT, vê se esse crente é do PT. Calma, pentecostal, vê se ele é... Se não for pentecostal, faz o L da libertação pra ele. Vê se ele é pentecostal, isso. Vê se esse irmão, ele é que nem Jezabel. Jezabel é aquela mulher que ela não ataca, ela manda alguém. E quando ela manda alguém, esse alguém que ela manda ataca pelas costas. Jezabel é aquela mulher que ela não tem coragem de executar, ela não tem coragem de fazer. Ela manda alguém no seu nome fazer. Jezabel é aquela mulher que ela tem medo de profeta, ela tem medo quando Deus fala, ela tem medo quando Deus revela, ela tem medo quando Deus está no altar. Jezabel é aquela mulher que ela tem medo desse glória a Deus, você vai dar glória. Mas nessa noite ela vai cair por terra.